Oi, gente, boa noite. A gente vai falar hoje sobre técnicas para trabalhar a ansiedade e a depressão, tá bom? Fábio tá chegando, boa noite, seja bem-vindo. Elizabeth também já está conosco, Mônica Soares. Meninas, sejam bem-vindas, meninas e menino. A nossa convidada da live de hoje também já se encontra aqui, a psicóloga Laís Cidade. Laís, seja bem-vinda, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já inclui a Laís aqui na nossa transmissão para a gente conversar, a gente falar um pouquinho, beleza? Ok, Jéssica tá aqui com a gente mais uma vez. Jéssica, bem-vinda, viu? Jéssica tá acompanhando aí o nosso trabalho essa semana toda, eu acho, todas as lives ela estava aqui, acompanhando nosso trabalho lá pela lista de transmissão há algum tempo. Bem-vindas, pessoal, aproveita aí, chama rapidinho um colega de profissão, informação, para a gente poder conversar um pouquinho hoje. A gente está aqui torcendo para que a conexão não caia. Eu acho que hoje não vai cair, tá bom? Vamos torcer. E a gente vai falar hoje sobre algumas técnicas para você, psicólogo, trabalhar aí no seu consultório, no seu tratamento, aí no seu atendimento. Tem crianças, que possa atender adolescentes, que possa atender adultos, tá bom? Sônia também tá chegando, tá sempre aqui com a gente, também a semana toda acompanhando. Bem-vindas, tá bom, gente? Vamos lá, hoje é o nosso terceiro dia da consultoria, né, da semana da consultoria para psicólogos. E a gente vai estar hoje falando aí sobre o tema, né, de hoje, técnicas para trabalhar ansiedade e depressão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre depressão, algumas técnicas, e daqui a pouquinho a nossa convidada especial de hoje, Laís Cidade, vai estar entrando aqui no ao vivo para falar um pouquinho, né, da experiência dela, do que ela costuma fazer, e espero que todas as nossas dicas hoje possam contribuir aí no seu atendimento. Para quem não me conhece, para quem for vendo, vai ver depois do vídeo, vai chegando, eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e também responsável pela consultoria para psicólogos, tá bom? Só um pouquinho, por favor. Eu acho que tá um pouquinho baixo, né? A gente vai tentar fazer aqui, vamos colocar aqui o nosso fone de ouvido. A gente vai tentar fazer uma conexão um pouquinho melhor. Isso, tá baixo. Bom, né, Elizabeth? Aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ao vivo esse mesmo. Gente, estão me ouvindo melhor? Consegue me ouvir um pouquinho melhor? Tá melhor, Elizabeth, aí? Acho que tava baixo o som, né? Vê se melhorou um pouquinho. Tá um pouquinho aqui distante, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho a nossa conexão aqui. Acho que tá bom. Melhorou, obrigada. Que bom, Elizabeth. Então tá bom. Vamos lá então, gente. Estava me apresentando, né? Eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e responsável pela consultoria para psicólogos, tá bom? Então, como a gente tem falado durante esses dias, nós temos uma lista de transmissão. Se você é psicólogo, está aqui pela primeira vez ou conhece alguém que quer acompanhar nosso trabalho mais de perto, quer receber dicas e sugestões do que fazer e como fazer no consultório, chama a gente lá no WhatsApp que a gente inclui você na nossa lista de transmissão. Não paga nada, é de graça, tá bom? Compartilhar, agregar valor, contribuir, esse é o nosso objetivo, tá bom? Anabela tá chegando, Anabela também tá sempre acompanhando lá de Portugal o nosso trabalho. Eu fico muito feliz, né, do nosso trabalho tá alcançando aí, tá indo para fora do país. A gente também tem alguns colegas no Japão, tem também, se eu não me engano, acho que é Cabo Verde, tem na Ásia. Eu tô bem feliz, de verdade, tá bom? Ah, Jéssica, obrigada. A Jéssica tá dizendo, você está de parabéns. Eu fico muito feliz de verdade, né? Eu acho que cada um tem uma missão, um chamado, ou um objetivo nessa terra, independente de formação. Acho que se a gente puder ajudar o outro, seja de qualquer forma, acho que é muito válido, né? Ivana também tá chegando aqui com a gente, Ivani Moura, Ivani Silva, muito bem-vinda. Eu não sei se é a primeira vez, não me recordo, tá bom? Ivani, se eu pronunciei errado, me corrige, tá bom?
Anabela, bem-vinda, pessoal, bem-vindo mesmo, muito feliz de estar com vocês aqui, nosso terceiro dia, tá? Lai Kelly, eu acho que é isso. Ok, gente, vamos então começar, tá? A gente vai falar um pouquinho, como eu já disse, sobre técnicas e hoje a nossa convidada, a nossa participante, convidada especial é a Laís, psicóloga Laís Cidade. Ela vai estar daqui a pouquinho entrando aqui ao vivo, então aguardem um pouquinho que ela já entra aqui com a gente pra gente falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão. Eu vou falar um pouquinho sobre a depressão, tá bom? Então, o tema de hoje é técnicas para trabalhar ansiedade e depressão. Então, gente, eu vou falar com a visão, com o olhar da terapia cognitiva comportamental, tá? Então, o foco da terapia, né, da TCC, né, se a gente pensar assim, ela vê a depressão, né, a gente enxerga a depressão, um transtorno psicológico. E qual é a dificuldade ou qual seria a tríade cognitiva, né? Vamos pensar assim, né? Ou seja, Beck falava, Aaron Beck, né, fala, né? Ele ainda tá vivo, um senhorzinho muito fofo, e ele fala que a depressão, né, o nosso estado de humor, na verdade, ele é alterado, ele é influenciado por uma tríade cognitiva, né? Porque, gente, não é a situação que vai desencadear uma depressão, mas é a forma como eu olho, é a forma como eu percebo, é a forma como eu interpreto a situação. Aí sim pode gerar em mim uma depressão ou qualquer outro transtorno. Por quê? A nossa alteração de humor, o nosso estado de humor, ele é influenciado, vamos pensar assim, por uma tríade cognitiva, que foi desenvolvido lá na década de 60, através da terapia cognitiva, por Aaron Beck. Que tríade cognitiva seria essa? É uma visão de si, do outro e do mundo. Então, Beck, eu falei numa das aulas aqui sobre reestruturação cognitiva, a gente falou das escolas de behaviorismo, da psicanálise, e Beck também, ele percebia que os seus pacientes, naquela época, né, que ele fazia o atendimento, muitos pacientes tinham recaído e pareciam questionar muito e às vezes ele acabou percebendo que não havia uma melhora prolongada. E daí ele começou a entender que era a forma como o paciente, né, os pacientes dele naquela época interpretavam, enfim. E daí percebia a situação e isso ia influenciando. Então, isso tem muito tempo, a gente está em 2019, mas as nossas percepções continuam válidas, cada um tem as suas percepções, interpretações sobre uma determinada situação. E aí, isso, né, acaba influenciando na forma como eu penso, vai gerar uma emoção e um comportamento. E isso acontece com crianças, com adolescentes, com adultos, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre técnicas. Eu separei 3 técnicas para falar com vocês hoje, que vocês podem aplicar aí no consultório com crianças, adolescentes e adultos. Eu vou começar pelas crianças, tá? Fiz algumas anotações. Deixa eu virar aqui minha folhinha para eu não me perder. Uma das, tá, gente? Não é uma regra, não é isso que tem que ser só isso aqui, não. Isso é uma das técnicas que eu trabalho com crianças com quadro depressivo. Primeira técnica e muito útil, é praticamente a primeira sessão que eu faço quando eu parto para a intervenção, depois de ter avaliado, é o vocabulário das emoções. Então, como é que funciona, né, esse vocabulário das emoções? Eu preciso ensinar a criança a nomear as emoções que ela tem. Porque muitas vezes ela sente, mas ela não sabe nem o que ela está sentindo. E muitas vezes ela não consegue nem explicar. Esse vocabulário das emoções, você pode também trabalhar com adolescentes e adultos, tá, gente? Mas eu trabalho muito mais focado com criança. Então, entre uma sessão e outra, eu peço para que a criança escreva de A a Z. E aí ela vai escrevendo ali emoções, sentimentos que ela conhece, que começam com aquela letra. Por exemplo, letra A, né? A primeira letra do alfabeto, amor. E aí ela vai colocar, ela dá todos os nomes, tá? De tudo que ela conhece. E depois, num outro momento, ainda na mesma sessão, se for possível, né? Ela vai colocar para mim o que significa o amor para ela. E aí ela pode, de repente, dizer alguém, algo. Então, assim, cada criança tem a sua percepção. Então, eu preciso trabalhar isso com a criança. Eu preciso ajudar ela a identificar
a nomear as emoções e buscar um significado para ela. É uma técnica, gente, muito bacana, dá para você trabalhar com o seu paciente, você pode dividir, como o alfabeto é bem grande, né? Então você pode fazer em 2 sessões, faz uma sessão só de nomeação de emoções, pergunta para ela quando é que ela sente essa emoção, por exemplo, amor, né? O que faz ela sentir amor? E aí talvez numa outra sessão você trabalha com ela os significados. Porque aí você tem 2 já sessões aí prontas de intervenção e muito objetiva. Você pode também usar aqueles emojis que a gente usa muito no dia a dia pelo celular, né? Pede para pintar. Então, assim, usa a sua criatividade. Mas com a criança, uma técnica bem legal para trabalhar a criança com quadro depressivo é o vocabulário das emoções. Ajude essa criança a nomear aquilo que ela está sentindo. Porque ela está sentindo, mas muitas vezes ela não consegue dizer o que ela está. Então ajude, pergunta como é isso para ela, tá bom? Segunda técnica que a gente trabalha bastante, que eu trabalho no consultório com adolescentes, é o curtograma. Há um tempinho atrás, se eu não me engano, há 1 ou 2 meses, a gente publicou um modelinho. Se você quiser, no final dessa live, me chama lá no direct, ou lá pelo Facebook, ou lá no WhatsApp, que a gente manda para você. Ou então, se você procurar lá no Facebook, na linha do tempo, você vai achar lá, curtograma. Eu não me lembro agora de cabeça quando foi que a gente postou, tá bom? Então, esse curtograma, ele consiste assim, você pode pegar uma folha, deixa eu fazer para vocês aqui como é que eu faço, tá? Não tem mistério. Você pega uma folha em branco, como essa, tá vendo aqui? E daí você vai fazer como se fosse fazer um jogo da velha, mas só com 4. Tá? Aqui e aqui. E aqui você vai trabalhar no primeiro quadro. Você pode anotar, se você tiver com papel e uma caneta, aproveita para anotar. Gosto e faço. Ok? No segundo ali ao lado. Gosto e não faço. E embaixo. Não gosto e faço. E o último, o quarto, não gosto e não faço. Construa isso junto no consultório. Deixa eu virar para vocês aqui, não sei se dá para ver muito bem. Fica mais ou menos assim, tá? Você pode também fazer no Word, se você quiser levar para a sessão. Daí você pode colocar, dar um espaço maior, né? Você pode construir na hora com o teu adolescente, ou né, se for menino ou menina. E aí você pede, depois de ter esses temas aqui, peça para ele começar a construir. Eu peço pelo menos 3. Às vezes ele, eu não sei, vamos lá, vamos tentar descobrir junto. O que é que você gosta e você faz? O que é que você gosta e você não faz? O que é que você não gosta e faz? E o que é que você não gosta e não faz? Qual o objetivo dessa atividade? Parece uma atividade simples e é muito simples, mas é você identificar no teu adolescente que está apresentando aí um quadro depressivo, alguns sintomas, ou que já esteja em depressão, é identificar o que antes ele tinha prazer em fazer e ele não faz mais. O que antes motivava, o que ele tinha interesse, quais eram os interesses antes que hoje não, o que mudou? Né? E aí isso é muito legal, porque quando faz essa lista, eu peço pelo menos 3 para cada quadradinho aqui, isso fica visual, fica concreto, e eles conseguem observar, nossa, não tinha pensado. E é muito rico. Daí você pode trabalhar ponto por ponto, isso é apenas uma técnica que você pode trabalhar com o seu adolescente. Eu já vou falar sobre adultos, uma técnica para trabalhar com adultos, tá? Mas olha, gente, preste bem atenção. Quando você, psicólogo, fechou um diagnóstico, ou você recebeu um paciente com diagnóstico de depressão moderado ou grave, gente, só a terapia não vai funcionar, tá bom? Ele vai precisar de uma medicação. Então, oriente a família, encaminhe para um psiquiatra, o melhor profissional para poder passar uma medicação adequada. Agora, se está num quadro de depressão leve, a terapia já basta, tá? Nesse primeiro momento. Inclusive, vou fazer aqui um comercial, né, no Fantástico, tá passando um quadro, né, uma série sobre depressão com o Dr. Drauzio Varela, eu tenho acompanhado. É muito bacana, gente, muito bacana. Pega, senta um pouquinho, assiste, tem alguns artistas,
né? Então, assim, tá sendo bem bacana mesmo. Passa aí pra família, passa pra alguém que você conhece, leva pra sessão, tá? Eu uso muito vídeo, acho que pelo menos eu acho, né? Penso, comigo funciona muito, eu acho muito funcional o vídeo. Então, às vezes eu pego pra fazer uma psicoeducação, tá bom? Usa o vídeo a seu favor. E vamos lá pro adulto. Muitos colegas aqui pedem, Pri, fala sobre adultos, você só fala de criança e adolescente. Então, eu vou falar de adulto. Deixa eu voltar aqui na minha folha. Uma outra técnica agora pra gente falar para adultos. Logo após dessa parte que eu vou falar, a psicóloga Laís Cidade vai entrar aqui com a gente, tá? Laís, se prepara aí que a gente já te inclui aqui. Então, uma outra técnica para trabalhar com adultos no consultório é o RPD, Registro de Pensamento Disfuncional. Por quê? Gente, como eu falei no começo, não é a depressão, não é a situação que vai desencadear uma depressão ou qualquer outro quadro, mas é a forma como eu interpreto, como eu observo. Então, isso vai influenciar nas minhas emoções e no meu comportamento. Então, a gente, o modelo cognitivo, a tríade cognitiva da depressão é uma visão negativa de si, do outro, do mundo e do futuro. Então, a gente precisa trabalhar essas questões com o paciente. Como é que ele se vê? Como é que ele se enxerga, né? De repente, pegar um papel e registrar com ele, aí uma outra técnica que eu nem tinha preparado, mas quem sabe registrar com ele tudo que ele acha dele mesmo. De repente, fazer um enfrentamento em relação a isso. Será que é isso mesmo? Será que todos esses pontos negativos que você está percebendo, identificando em você, será que são verdades? Vamos tentar dizer esses pontos aqui para uma criança. Imagina uma criança de 8 ou 9 anos. Então, é bem provável que o paciente nem consiga falar. E daí você questiona. Você está vendo? Toda vez que você fala isso, é como se você estivesse falando isso para uma criança. Então, você faz alguns enfrentamentos, tá bom? Mas trabalha o RPD. Por quê? O foco da TCC para a depressão é trabalhar a modificação dos pensamentos disfuncionais. Tá bom? Os nossos pensamentos, todos nós passamos por isso, inclusive você e eu, psicólogo, tá? Então, muitas vezes, mas num quadro depressivo, isso é mais forte, vamos pensar assim. Então, a gente precisa ajudar o nosso paciente a modificar os pensamentos, porque modificando os pensamentos, automaticamente as emoções e o comportamento também. Então, trabalha o registro de pensamento disfuncional. Você pode trabalhar o modelo cognitivo. O que é o modelo cognitivo da terapia cognitiva comportamental para depressão ou para qualquer outro quadro, né? Mas é muito usado na depressão. Tem a situação. Lembra, a gente fez acho que na reestruturação cognitiva, a gente fez algumas colunas. A situação, o que eu penso da situação, como eu me sinto daquela situação e como eu me comporto. O que é que eu faço? Trabalha essas questões também de identificação. E depois, no outro momento, quando o seu paciente conseguir compreender o significado desses pensamentos, aí para uma outra etapa. Mas no primeiro momento, trabalha isso. Ajuda o paciente a registrar ali o RPD, registro de pensamento disfuncional, de uma determinada situação, que pensamentos que ele geralmente acaba tendo de uma determinada situação. E é bem bacana você trabalhar isso. E daí a gente vai entrar nas distorções cognitivas, a gente vai entrar na categoria de pensamento, a gente vai trabalhar então na reestruturação cognitiva. Tem muito pano para manga para trabalhar, muita coisa bacana para trabalhar. Então, gente, use isso a favor para ajudar o teu paciente, nesse caso aqui, adultos, tá bom? A gente vai falar agora um pouquinho de ansiedade, técnicas para trabalhar a ansiedade. A gente vai agora colocar aqui ao vivo a psicóloga Laís Cidade, ela vai conversar um pouquinho com vocês, eu também vou estar aqui. Tem mais gente chegando, tô muito feliz, né? Tem gente chegando aqui, a Ivana disse que gostou muito da série do Fantástico, é bem bacana, né? Muito rico, verdade. Jéssica, estou acompanhando, tá dizendo, estou acompanhando, ótimo quadro, verdade, Jéssica, muito, gente, é muito legal. E é uma linguagem simples, sem termo técnico, né? Então, aproveita se você tem alguém aí, um amigo, passa também a família, baixa no seu celular, se tiver internet, ouça, assiste junto com o seu paciente, tá bom? Vamos tentar colocar a Laís aqui, a Laís vai entrar, a psicóloga Laís Cidade, ela vai conversar um pouquinho com a gente agora sobre técnicas pra gente trabalhar a ansiedade, tá bom? Deixa eu só procurar aqui, Laís, cadê você? A gente vai conversar um pouquinho. Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem escrevendo aí. Se a gente não conseguir escrever e responder durante a live,
Depois, no outro momento, a gente manda pra vocês, tá bom? Deixa eu tentar colocar. Cadê a Laís? Vamos lá. Ok. Laís, eu não tô conseguindo te achar. Consegue me mandar o convite aí pra eu poder te incluir? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Acho que agora vai. Vamos lá, hein? Vamos aqui ao nosso terceiro dia da nossa primeira semana da consultoria para psicólogos. Olá! Laísa Cidade, seja bem-vinda! Obrigada, obrigada. Eu tô um pouquinho gripada, tá? Talvez a minha voz fique um pouco estranha. Sem problemas. Tá conseguindo me ouvir? Eu coloquei um fonezinho aqui. Não sei se eu tô Sim, sim, gritando, gente, porque eu falo alto. Se eu estiver gritando, me fale, pelo amor de Deus. também, digo mesmo. A Beleza. internet tá um pouquinho travando, eu acho que é aqui. Se por acaso perceber que deu uma parada por causa da internet, tá bom? Sem problema, beleza. Laís, seja Então, vamos lá. bem-vinda. Vamos lá, seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada, Priscila. Boa noite. Meu nome é Laísa Cidade, né? Sou psicóloga. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade, né? Eu costumo dizer que atira a primeira pedra que nunca se sentiu ansioso. Pois é. Sempre falo com meus pacientes. Hoje eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho na clínica e como que eu trabalho com ansiedade com esses pacientes. Porque o que acontece? O paciente chega no nosso consultório com uma queixa de que está ansioso e a gente percebe que não está muito claro para ele sobre os sintomas que ele tem. Ele só chega assim, olha, eu estou tendo crise de ansiedade, eu percebo que estou um pouco mais ansioso. E aí, a primeira coisa que eu faço é perguntar para esse paciente quais são os sintomas que você vem apresentando. Qual foi a primeira vez que você percebeu que você teve uma crise de ansiedade? E o interessante é que muitas vezes eles não percebem, eles só sabem que estão ansiosos, mas não sabem exatamente os sintomas que ele sentiu naquele momento, né? Então, eu faço essa investigação junto com ele com o objetivo de trazer essas informações para depois a gente trabalhar no processo de atendimento. E aí, outras perguntas que eu faço para ele, o que tem na cabeça dele quando ele está ansioso? E aí é o que eu pego o paciente, porque nem sempre ele tem consciência do que passa na mente dele. Porque eu costumo dizer assim que é muito fácil a gente perceber quando a gente está ansioso, quando a gente está angustiado. As emoções é fácil de identificar. A gente não sabe realmente o que passa na nossa mente quando a gente está dessa forma. Por quê? Na maior parte do tempo a gente está no automático, né? A gente não para poder prestar atenção nos nossos pensamentos. A gente só está vivendo e sentindo as emoções. E quando eu faço esse questionamento, ele acaba se perdendo. Como assim? Eu preciso saber o que eu estou pensando? Porque, na verdade, ele acha que a situação, como você mesmo falou, é o causador da ansiedade. Mas, na verdade, não. É a forma como ele interpreta aquela situação que faz com que gere uma emoção. Consequentemente, uma ansiedade. E aí, quando eu trago para esse paciente esse processo de ele refletir por que ele está ansioso, que pensamentos que vêm, qual é o comportamento que ele tem quando ele se encontra nesse quadro de ansiedade, a gente trabalha a partir disso. E aí eu dou um questionário para ele, onde tem vários sintomas de ansiedade, né? Sintomas físicos, sintomas comportamentais, sintomas cognitivos, para a gente mapear. E aí, mapeando, a gente descobrindo quais são esses sintomas, a gente consegue verificar se a gente vai trabalhar uma linha mais comportamental ou uma linha mais cognitivista, né? Porque muitas vezes o paciente ele não tem muitos sintomas físicos,
mas ele tem sintomas cognitivos, aquelas preocupações, né? Isso, a escala de Beck. Você pode usar, a Jéssica, né? Jéssica, você pode usar a escala de Beck e você pode também utilizar uma escala que tem naquele livro A Mente, o Humor que... Eu acabei me perdendo Acho que é o agora. Vencedor, que você falou. Vencendo a Humor. mente. Ih, acho que eu Vencendo... confundi. Te atrapalhei, acho que é o Vencedor. Não, é A Mente Vencendo o Humor. Ah, é quase isso. Tem duas escalas nesse livro. E é uma escala bem simples que dá para ser utilizado, que é a de depressão e a de ansiedade também. E ele é muito acessível. Você consegue pegar esse livro, tirar xerox e você dá para o paciente para ele identificar esses sintomas. E o interessante é que você identificando esses sintomas, você pode fazer em outras sessões para verificar se aquele... Isso mesmo, Nina, é a mente vencendo o humor. Você consegue identificar se aquele paciente ele está evoluindo ou não, né? Se as técnicas que você está fornecendo para esse paciente está funcionando. Você conseguindo fazer esse controle, na verdade, você monitorando, você consegue perceber a evolução dele. Então, eu acho fantástico utilizar esse tipo de escala. Identificando esses sintomas físicos, né? Esses sintomas, se é cognitivo, se é físico, se é comportamental, você pode ensinar o paciente algumas técnicas. E eu vou te ensinar uma técnica que é a da respiração. Porque o que acontece? Quando a gente está ansioso, a respiração fica um pouco mais ofegante. E a gente não percebe isso, né? Quem percebe, às vezes, é as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando a gente está tranquilo, a respiração ela fica lenta, né? Ela fica leve. E quando está ansioso, a respiração ela fica rasa, né? E fica curta. Então, para você entrar em um estado de pânico por causa da respiração, é muito fácil. Então, o primeiro passo é você explicar para esse paciente, olha só, quando você está ansioso, a sua respiração fica um pouco mais ofegante, você precisa prestar mais atenção de que forma você está respirando, porque dessa forma vai ajudar você ou diminuir a ansiedade ou então potencializar uma crise de ansiedade muito maior. Então, eu ensino uma técnica do quadrado. Você já ouviu falar da técnica do quadrado? Da respiração, Priscila? Já ouvi falar na dança do quadrado. Lá no Rio tinha uma música Dança do Quadrado. A técnica não. Não é a dança do quadrado. É a técnica do quadrado. O que você faz? Aqui, eu peço para o paciente ele inspirar, puxar o ar pelo nariz, segura e solta bem devagar, bem lenta. Puxa o ar, segura e solta lentamente. Por que eu gosto de usar essa técnica aqui da respiração do quadrado? Porque quando o paciente ele visualiza, fica mais fácil para ele, né? Para ele controlar a respiração, do que a gente pedir para ele respirar em 4 e soltar em 8. Eu percebo que o paciente às vezes tem uma certa dificuldade de fazer isso. Então, quando eu mostro um quadrado e peço para ele seguir esses lados, ele consegue ter uma concentração muito melhor. Que legal, muito bom. Não conhecia. Bem É bem bacana. interessante. Outra coisa que eu faço é psicoeducar, né? Teve uma psicóloga aqui que falou, mas acho que eu já passei. Isso, Nina, aplica o questionário e depois faz o processo de psicoeducação. Então, eu explico para o paciente que a ansiedade é um estado normal, né? O que acontece? Ela é passageira. Por incrível que pareça, o estado de ansiedade é passageiro.
Mas, em contrapartida, a gente que torna ele um estado um pouco mais persistente. Por quê? Porque a forma como você começa a interpretar aquela sensação de ansiedade, né, ela pode fazer com que você persista, né, naquela sensação. Um exemplo é uma pessoa que está tirando a carteira, né? Quando ela está tirando a carteira, né, ela está naquele processo de aprender a dirigir, ela fica mais vigilante, ela fica um pouco mais tensa, né, fica um pouco mais ansiosa. Mas conforme ela vai fazendo os exercícios, né, ela vai treinando a direção, a ansiedade ela vai diminuindo. Só que um paciente, quando ele começa a perceber que ele está ansioso, ele começa a ruminar pensamentos, vinha aqueles pensamentos, eu não vou conseguir, eu vou atropelar as pessoas, eu não sou capaz, isso é muito difícil. A ansiedade ela não vai parar. Aquela ansiedade que poderia durar alguns minutos, ela vai se intensificar, entende? Então, se tornou uma sensação mais persistente porque ela interpretou aquilo como algo perigoso. Então, é interessante que você traga isso para o paciente, que a ansiedade ela não é persistente, mas que ela pode durar um pouco mais se você se você ficar ruminando pensamentos de preocupação, que você está em perigo, que você não é capaz. Porque quando a gente está ansioso, a gente brota esses pensamentos, né? Vai brotando vários pensamentos assim, e você começa a acreditar. Né? Você acredita fielmente que aquilo é real. Que vem a questão das distorções cognitivas. Montão. Exato, exato. Eu queria sugerir também, tem um livro bem bacana, que eu gosto bastante, que se chama As 10 Bobagens que Pessoas Inteligentes Cometem. Eu vou anotar. Anota, é muito bom esse livro. Pode repetir, Laís? As 10 bobagens? Isso. As 10 bobagens que pessoas inteligentes cometem. Obrigada. E nesse livro, ele tem um questionário onde tem várias... Quantas vezes no dia para fazer a respiração? Elizabeth, eu costumo falar o seguinte para o paciente, olha só, respirar é vida, né? Então, sempre que você perceber que sua respiração está um pouco mais ofegante, está um pouco mais acelerada, aplica. Mas o interessante é que você faça isso diariamente. Sabe por quê? Porque quando a gente está ansioso, a gente vai ter uma dificuldade maior para poder aplicar essas técnicas, né? Então, quando você faz antecipadamente isso, você vai ter uma facilidade para poder fazer novamente, quando estiver ansioso. E a tendência é que diminua essa sensação de ansiedade. Então, é como se fosse uma prevenção para você não ficar ansioso. Igual meditação. A meditação ajuda bastante a evitar que você fique ansioso, serve também para depressão. Teve até uma reportagem no Globo Repórter, acho que 2 semanas atrás, que ele estava falando sobre o efeito da meditação para os alunos de escolas, né? Que lá em São Paulo tem algumas escolas que estão aplicando meditação. Peço para fazer meditação antes de dormir. Isso, Jéssica, também peço, porque eu acho bem interessante, porque quando faz antes de dormir, o sono fica um pouco mais tranquilo, né? O sono fica mais gostoso e, em contrapartida, o paciente ele já acorda melhor, acorda descansado, né? E outra coisa importante, gente, o sono é imprescindível, né? O sono é importantíssimo, porque um paciente que não dorme bem, o nível de irritabilidade dele vai ficar maior, né? Ele não vai ter disposição para fazer as coisas. Então, em contrapartida, isso vai influenciar no seu nível de ansiedade, né? Você vai procrastinar para fazer as coisas que você deveria ter que fazer. E também
pode ser um desencadeador, a falta do sono, da depressão também, né? Outra técnica que a Jéssica comentou, não sei se foi a Jéssica ou se foi a Nina, comentou, Deixa eu ver, que essa é a foi a técnica Nina, da Acalme-se. Acalme-se. Isso, acalma-se. Elizabeth perguntou como é feita essa meditação. Elizabeth, é muito simples. Como posso começar a fazer meditação? Tem algum passo a passo? Oi, Kelly, boa noite, tudo bem? Tem, Kelly. Olha, gente, é assim, meditação, eu costumo dizer que é algo muito simples, né? Mas também muito difícil. Porque o que acontece? As pessoas têm alguns mitos em relação à meditação. As pessoas acham que para meditar você precisa não pensar. Só que, gente, a gente não vai parar de pensar. Eu tô falando com vocês aqui, eu tô pensando, né? Os pensamentos simplesmente brotam. Então, o primeiro passo é você falar para o paciente, olha só, você precisa fazer meditação, porque a meditação tem alguns benefícios. Aí você mostra um vídeo para ele no YouTube que fale sobre o efeito da meditação para a sua mente e para o seu corpo. Porque você mostrando isso, ele acaba se convencendo que realmente é importante fazer essa prática de meditação. Depois, eu sugiro para o paciente ele colocar uma meditação no YouTube. Também faço, viu, Jéssica? Eu peço para o paciente ele colocar no YouTube meditação guiada para ele ir seguindo. Só que também, eu falo o seguinte, olha, você presta atenção na respiração, você inspira pelo nariz, e solta bem devagar, e presta só atenção nessa respiração, né? Pode ser que surjam outros pensamentos, você pensa, mas você volta a atenção só para a respiração. Você fazendo isso, você entra em contato com você mesmo, com aqui e com aqui e agora. Então, no início vai ser difícil, porque não é fácil, né? Tentar regular esse desejo de se pegar a um pensamento. Mas conforme você vai fazendo essa prática de meditação, você vai adaptando o seu cérebro a ele se acalmar. Deixa eu te falar uma coisa, Laís. Eu percebo muito também, atendo muito paciente com ansiedade. E assim, parece que é uma característica, né? Existe um sentimento, não sei se é sentimento, mas uma sensação de urgência. Pessoa ansiosa, eu não vou fazer meditação porque não funciona. Eu não vou fazer respiração porque não vai funcionar. E daí quando a gente devolve isso, fala, justamente, é por isso que você está aqui, para eu poder te ajudar com essa urgência. Né? Então, assim, a respiração é como eu falo muito com crianças no consultório, adolescentes, adultos também. É como se ele ligasse o ventilador, porque está muito tenso, muito quente aqui dentro. Eu ligo o ventilador através da respiração para dar uma refrescada. E daí eu volto para mim mesmo, sabe? E o que você falou, assim, é muito funcional. Às vezes a gente tem que desenhar para o paciente, porque a gente só falar parece que não compreende muito. Então, mostra um vídeo, né? Desenha, mostra um livro, algo concreto. Acho bem bacana. Sim, claro. Eu acho que psicoeducação é tudo, né? Muito. Porque também é complicado você ouvir de uma pessoa estranha. Ela, olha, eu faço meditação. A pessoa fala assim, meditação. Então, eu sempre trago provas para poder justificar aquela tarefa que eu estou realizando com ele. Porque senão não faz sentido. Se não faz sentido para o paciente, por que ele vai fazer meditação? Verdade. Entende? Né? E nesse mundo que a gente está acelerado, o tempo todo no piloto automático, fazer meditação gasta energia, é tempo. Só que meditação ajuda você a se acalmar, você ter mais produtividade. Porque uma mente ansiosa é uma mente que não é organizada. Você não consegue refletir quando você está ansioso, né? As suas funções cognitivas acabam ficando comprometida. Sua atenção, né? Sua memória fica comprometida. Igual quando a gente recebe uma criança. Às vezes a criança ela tem uma suspeita de TDAH, mas na verdade é uma criança ansiosa.
né? E aí ele recebe o diagnóstico de déficit de atenção, hiperatividade, mas por um quadro de ansiedade. A gente tem que ter muito cuidado, né, com isso. Exatamente. Então, eu explico também que a técnica do ACAPS, né? Deixa eu falar um pouquinho dessa técnica. Olha, ela foi desenvolvida para poder trabalhar com pacientes com transtorno de pânico e agorafobia, né? Mas percebeu-se que essa técnica também poderia ser utilizada em quadros de ansiedade leve, porque ela é muito funcional. Que você tem que seguir cada letra tem uma estratégia. E é interessante que você siga todas essas estratégias para ele funcionar. A letra A fala sobre aceite sua ansiedade. Como é isso, aceitar a minha ansiedade? Né? Aceitar a ansiedade nada mais é do que você tem que perceber, se você perceber que você está ansioso, né? Não tenta lutar contra a sua ansiedade, né? O que eu percebo às vezes? Ai, eu não posso estar ansioso. Ai, meu Deus, eu tenho que acabar com essa ansiedade. Gente, não dá. Simplesmente é uma sensação de ansiedade que você está tendo. A gente não controla a ansiedade. E não adianta falar que você não está ansioso, porque você está mentindo para você mesmo. O seu corpo está sentindo o seu coração acelerado, a sua respiração está mais ofegante, sua mão está tremendo. Você está querendo dizer para você mesmo que você não está ansioso. Não vai funcionar. Então aceite, olha, estou ansioso, né? Estou sentindo ansiedade agora. E depois ele fala do C, a letra C. Contemple as coisas que estão à sua volta. E o que acontece? Você aceita a sua ansiedade, que você está ansioso, é a primeira técnica. E depois você contemplar as coisas que estão à sua volta. Porque existe uma tendência de quando a gente está naquele estado de ansiedade, a gente voltasse para os nossos sintomas. A gente começar a prestar muita atenção no coração que está acelerado, né? O coração tum, 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 tum. Aí você pensa, meu Deus do céu, eu vou ter um ataque cardíaco. Aí você começa já a interpretar que você vai ter um ataque cardíaco. E aí, o que acontece? Isso pode fazer com que realmente você tenha um ataque, em vez de durar alguns minutos, aquela sensação de ansiedade vai durar muito mais, porque você prestou atenção nos seus sintomas, você ficou focado naquelas sensações. Então, em vez de você focar nas sensações, comece a prestar atenção no que está à sua volta, nos detalhes que estão à sua volta. Porque você fazendo isso, você desvia o foco dos sintomas, né? Você desvia o foco do que você tá, dos sintomas que você está sentindo e foca no que você está vivenciando no presente. E aí, quando você foca no que você está vivenciando no presente, você já está entrando em processo de meditação, gente. Porque você está presente. Outra é a sigla A. Haja com sua ansiedade. Porque quando você está ansioso, existe uma tendência também de a gente querer evitar fazer coisas que nos deixam ansioso, né? Se você sabe que se apresentar em público te deixa ansioso, você vai evitar várias vezes ter que apresentar em público. Só que assim, a curto prazo funciona, mas é a longo prazo, o que acontece? Longo prazo você sempre vai estar evitando. E aí, quando você se deparar com uma situação onde você não pode mais evitar, você pode ter uma crise muito forte de ansiedade. Porque você já enviou tanta mensagem que você não é capaz, né? Que você não dá conta da ansiedade, que quando você encara aquela situação real, você acaba tendo uma crise de ansiedade. Outra é a letra L, que é libere o ar do seu pulmão. Que nada mais é você respirar bem devagar, lentamente, tranquilo. E o outro é a letra M, mantenha o passo anterior, que é o quê?
aceite sua ansiedade. Não tente lutar contra os sintomas que você está sentindo, porque você vai perder, né? Contemple as coisas que estão à sua volta. Haja com a sua ansiedade, mesmo você estando ansioso. Faça as coisas de uma forma mais lenta. Não precisa pular os passo a passo, mas faça, mesmo estando ansioso, né? E pode ter certeza que se você seguir esses passos, a ansiedade ela vai diminuindo também. Ela vai diminuindo, ela vai passando, né? E depois você use a letra E. Examine os seus pensamentos. Examine o que foi que te causou a ansiedade. Comece a refletir sobre esses pensamentos que contribuiu de alguma forma para te deixar ansioso. E questione ele. Será que é verdade isso que eu estou pensando? Porque quando a gente está ansioso, a gente pensa muitas coisas que às vezes não é real. Que é só fruto da nossa imaginação, né? Então, é bom examinar. Sempre questionar. E o próximo é sorrir. Sorrir, você conseguiu. Você conseguiu, mesmo estando ansioso, conseguiu agir, conseguiu regular essa sensação, diminuir, se estabilizar. Valorize esses pequenos passos. Porque a gente tem uma tendência de só potencializar as coisas que a gente não consegue, né? O que dá certo, a gente não valoriza. Só o fato de você, mesmo ansioso, foi fazer aquela apresentação daquele trabalho, viajou para um lugar que você queria ir muito, mas estava com medo de pegar um avião, mas foi mesmo assim, mesmo ansioso, você precisa se valorizar. Você precisa reforçar esse comportamento. Não espere dos outros, né? Faça isso você mesmo. E outra é a letra E. Espere o futuro com aceitação, mas livre daqueles pensamentos mágicos que você nunca vai sentir ansiedade, que você, a partir de agora, não vai mais se sentir mais ansioso. Essa técnica você passa para o paciente? Sim, Elizabeth, eu passo para o paciente. Eu explico para ele essa técnica do acalme-se, porque assim ele consegue entender que a ansiedade vai existir, mas que ele não precisa lutar quando ele está ansioso, e que quando ele perceber que ele está ansioso, para ele começar a prestar atenção nos detalhes que estão à sua volta. E foi isso, gente. Falei demais hoje, né, Priscila? Tá ótimo, pode continuar. Vamos virar a noite aqui. Amanhã acordo cedo. Acordamos. Uma coisa que eu gosto de usar com criança é livros. Livros que falem um pouco sobre as emoções. E tem um livro que eu uso muito com criança, que é esse daqui, ó. Ansiedade. Ele me ajuda a fazer um trabalho de psicoeducação, né? Então, eu leio junto com a criança e a gente vai conversando sobre os sintomas que ele tem, o que ele pode fazer quando ele está ansioso. E é bem bacana. E depois eu peço para ele, para essa criança, em relatar situações onde ele percebe que onde ele fica mais ansioso. E alguns deles que dizem que é na escola, outros falam que é na hora de jogar futebol. E eu gosto de fechar com chave de ouro assim. Eu trabalho com um livro, psicoeduco, e depois eu meio que provoco um pouquinho. Eu coloco um jogo chamado Hora do Rush, né? Esse jogo do Hora do Rush, ele exige que a criança ela tenha um pouco mais de atenção, né? Que ela esteja voltada para o presente. Peço para ele montar. Deixa eu pegar aqui que eu tô com ele. É o meu queridinho esse jogo. Aqui, ó. Hora do Rush. Então, assim, tem vários carrinhos. Eu pego uma caixinha e peço para ela montar, né? Monta aqui, igual que tá na caixinha. E aí depois ela tem que tirar esse carrinho vermelho aqui, ó. Esse carrinho vermelho e tirar daqui. Mas para isso ela tem que mexer todos os outros carrinhos.
Não vale tirar e passar, tem que mexer. E aí eu percebo que aquelas crianças que são um pouco mais ansiosas, né? O que acontece? Elas ficam extremamente irritadas. Elizabeth, por favor, Elizabeth. Esse Hora do Rush é maravilhoso. É o meu queridinho. Morro de ciúme. Se você quiser, eu te ajudo, eu te ensino, tá? Ele é bem facilzinho pra ser usado. Anabela tá falando que não entendeu o nome, porque ela é de Portugal. Eu não sei se lá é o mesmo. Será que tem esse jogo? Não sei, Anabela. Né? Anabela, tem um jogo chamado Tráfico. Procura saber se lá tem esse jogo, que é tipo uma cartinha onde tem vários carrinhos assim, onde você pede para a criança montar. E o bom desse jogo é que você pode trabalhar a questão da ansiedade, você pode trabalhar a questão da autoestima, você pode trabalhar a questão da concentração. Então, você pode ter vários insights enquanto você está vendo a criança jogar. E foi interessante, na sexta-feira passada, eu pedi para a criança montar os carrinhos, né? Uma partezinha que tem dentro do jogo. E aí ele começou a ficar nervoso, né? Porque ele não estava conseguindo passar de fase. Aí eu falei, olha só, vamos se acalmar um pouquinho, vamos respirar. Aí eu ensinei a técnica do quadrado. E aí ele fez. Aí eu falei, agora a gente vai analisar o que você precisa fazer, quais são os passos seguintes para você fazer, para você conseguir ultrapassar os outros carrinhos. E aí ele conseguiu, então ele ficou todo feliz, né? Aí eu falei bem assim, olha, o que você aprendeu aí nisso? Eu sempre peço para a criança me dar um feedback. O que você aprendeu com esse jogo? Aí ele falou bem assim, tão bonitinho. Que eu tenho que, quando eu perceber que eu não estou conseguindo resolver alguma coisa, eu tenho que parar, respirar e depois analisar com mais clareza. Que legal! É muito lindo. E aí isso dá uma estratégia para a criança a ela lidar com outras situações. Verdade. Isso não é só um jogo, né? Verdade. Vida. Quando a gente Não, verdade, tá falando. A gente só vai precisar encerrar por causa do horário. Porque parece que quando dá 1 hora, acho que cai. E se cair, a gente não consegue salvar para depois a gente compartilhar, tá bom? Faltam acho que 6 minutos, a gente precisa partir pro final. Laís, imagina, falou muito bem. A gente vai marcar outras, tá? Tô olhando aqui no relógio o tempo todo. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Até que enfim saiu a nossa live. Né? Obrigada mesmo, de verdade. Depois a gente vai se falar pessoalmente. Obrigada aí pela força, por agregar valor pra gente, compartilhar, né? Tive uma ideia aqui, vamos ver se depois a gente consegue, para quem quiser, a gente faz uma lista, só resumindo, técnica para ansiedade, adulto, criança, adolescente. Aí eu boto o que eu falei e você bota o que você falou, beleza? pode. Tá, alguns que... Pode falar. Vão ter outros. Gente, se prepara. Laís se prepara. Vou falar aqui ao vivo. Pessoal que está assistindo, mês que vem a gente sabe que tem tratado, não é comemorado, mas é tratado Setembro Amarelo. Então, a consultoria para psicólogo tá aí com várias ideias. A Laís me conhece de perto, sabe que a minha mente não para. E daí, eu tô com algumas ideias pra gente fazer aí alguns encontros, algumas aulas ao vivo. Então, Laís já está convidada aqui, já está recebendo um convite ao vivo para participar com a gente do Setembro. Aceita, né? Pode botar, aceito. Beleza. Só pra gente fechar, então, gente, a Laís vai se despedir ainda. A gente tem 5 minutos. Só recapitular um pouquinho. Alguns colegas que estão aqui têm acompanhado o nosso trabalho já há algum tempo, né, da consultoria. E a gente tem um material que a gente desenvolveu de intervenção, não é de avaliação. Para quem trabalha com crianças com ansiedade e depressão, a gente tem 2 apostilas. Esse material é para fins comerciais. Então, se alguém tiver curiosidade, alguns que estão aqui já têm, né? Então, entra depois lá no privado, no WhatsApp, a gente te explica. E essa semana, até sexta-feira, ainda tem 20% de desconto. Então, quem quiser conhecer, fique à vontade, tá bom? Laís, obrigada mais uma vez. Vamos meditar, gente. Vamos
respirar, tá bom? Espero todos vocês aí. Amanhã a gente tá com uma aula bem bacana, como estruturar uma sessão. A gente vai trazer de volta essa aula que a gente falou em outro momento. E na sexta-feira a gente tem uma outra convidada lá do Rio de Janeiro. A gente vai falar com a Maíra Andrade, uma outra psicóloga. Ela trabalha com avaliação psicológica e vai ser bem bacana também. Laís, tem aí alguns minutos para se despedir. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Laís também. Gente, muito obrigada, tá? Agradeço a você, a Priscila, pela oportunidade de contar um pouquinho do meu conhecimento. É sempre bom ter essa troca. Espero participar outras vezes também, tá? Setembro Amarelo, estamos de volta, hein? Beijo. Gente, ficam todos com Deus. Você amanhã para a clínica. Bom trabalho, bom noite para todo mundo. Laís, mais uma vez, obrigada. Gente, até amanhã, nosso quarto dia da primeira semana da consultoria para psicólogos. Beijos, tchau.